Livro de Merged, Alquimia do Pensamento. Escritor: Jeremiah Merged. Revisado e editado por Jeremiah Merged. Trabalho feito em conexão e harmonia ao fluxo de meu eu superior. Com o auxílio dos irmãos e prestadores do serviço de luz, em prol do bem infinito. Sumário: 01. O pré-firmamento temporal. 02. Dimensionando. 03. Molde fractal. 04. O sonho e o sonhador. 05. Completude do si. 06. Desatando a rede. 07. Fonte telúrica. 08. Dimensão da forma. 09. Momento de mudança. 10. Falando de mim. 11. Extensões de nossas mentes. 12. Quando o vento no mento. 13. Conspirando realização. 14. Caminho do meu. 15. A qual conceito se propõe? 16. Sentido do novo tom. Prólogo. O objetivo no qual este trabalho e edição de conceitos se fundamenta, é especificamente no intuito de projetar uma forma tangente de pensamento. Pois quanto mais o tempo passa, os seres humanos vão em si criando conceitos exatos, para expressar o que sempre muda, e também o fazem na mente, onde sabemos bem é o espaço maior tangente que podemos dar exemplo. O pensamento com união da criatividade e intuição, são as forças ao qual não devem ser limitadas pelo conhecimento errado que a humanidade possui. A humanidade, como levei anos para perceber, é simplesmente um estágio ao qual os seres atravessam por consequência da necessidade do aprendizado. O estado do ser individual necessita de liberdade sem limitações externas, sem concepções forçadamente errôneas dos que nos querem convencer de aceitarmos seus erros. Independente do que é dito em questão de conhecimento neste conteúdo, o mais importante no conceito do objetivo, é que quem o leia entenda que também pode pensar e agir como quiser no que acredita, criando o próprio universo de conceitos e vivenciar em si a transformação de seu ser. Introdução: nunca se atravessa um rio sem antes construir uma ponte segura. Então construa tudo a seu tempo, porque a ponte é individual, e na consciência que lhe percebe nada. Leve uma vida, e mais 1000 se for necessário. O seu ser na autoridade que tem sobre si, e compreendendo o que é preciso para o próprio manejo, saberá que, Deus, como a consciência mesma em si que é, definiu essa realidade, de que a responsabilidade e direito sobre você pertence ao mesmo do seu eu ser. Eu sou eu no mais profundo me libertando. Eu sou um profundo mais além da consciência que aqui se faz ao encontro do eu verdadeiro, o Deus que tudo sou. Capítulo 01 O pré-firmamento temporal. Sinais de desconexão nas formas involuntárias, geram reformulação suprassensorial nas redes kármicas da existência, parcialmente arraigadas em tendências retroativas em síntese de transformação. Esses são sinais de mudanças nas fases gerais de realidade densificada da criação mental. Sei que podemos criar ramificações em intertempo. Elas são paralelos momentâneos que ocorrem no momento do ato da construção do firmamento tempo-espaço. O espaço só se firma assim que os intertempos se alinham criando um tempo único, quando a consciência está alinhada na sintonia dimensional. É seguro em questão mental para o ser de nossa dimensão não variar em intertempo de forma consciente, isso poderia gerar danos psicológicos permanentes. Os intertempos são os chamados universos paralelos, que só existem por nem fração de instantes no pré-firmamento temporal. Isso explica bem o que a teoria das cordas não explica, pois o saber de intertempos é uma experiência real vivida na dependência do desprender da consciência tradicional em interior ao ser individualmente. A teoria das cordas não pode ser provada enquanto os cientistas não viajarem pelas dimensões, a consciência pode. A dobra espacial é uma teoria elegante, mas improvável.
No possível para a viagem, necessário seria o alcance ao corpo de luz pentadimensional, corpo que, sendo pura luz estruturada, torna possível a viagem em larga dimensão espacial. Em ponto de luz com força duplicada. Em teoria, só mesmo sendo pura luz para alcançar a dobra espacial, os fótons se mantêm, quer dizer, relativamente falando, em estado de estabilização de luz em um corpo do mesmo, seria possível por meio da consciência se mover em longos anos-luz do espaço, porque em estado de luz o tempo para, e ele não corre para nenhuma direção. Assim a espaçonave somos nós. Claro que seria possível a construção de transporte de luz, mas isso é outra história. Continuando. Teoricamente, um corpo material se desintegraria exposto à velocidade da luz e se tornaria pura energia, pois as leis da matéria se aplicam na mesma natureza. Capítulo 02 Assim a ideia se complexa. A ideia se complexa na solitude controlada e manipulada por si, sendo a autonomia do ser solitário a resolução do fator em proposta. Admiravelmente sendo individual a manipulação das teses testadas a uma nova compreensão, fazemo-nos evoluídos individualmente em nossas compreensões, vivendo a unicidade de nossos universos individuais, e sendo como forma, a liberdade como seres liberando o início do caminho. Estamos contravertendo os 4 pontos da vida nos quais nos formulamos, ao fugir da errância excêntrica e nos afirmar na completude do si. Sendo que assim não há mais o eu, e sim o eu-ser, no fim em habitação no estado de sintaxe fluídico etéreo, na fonte do uno ser no infinito de nosso espírito. Os mundos são múltiplas dimensionadas de evolução de todos os lados da compreensão das coisas. Desde o nascimento até os variados níveis de transmutação das vidas, conhecidos como momentos de morte e renascimento, o ser humano se elabora em questões matemáticas para solucionar as compreensões fatídicas de pós-dimensão elevada de consciência, e solucionar as equações de multicateto suprassomático do dizer infinito. Entrando em conceitos iniciais e compreensivelmente vagos de quinta dimensão, estado este que é o estado de realidade instruída à desconstrução da congestionalidade, em questão de desvencilhamento da projeção física e conceitos de aprisionamento da alma. Em sistema de quinta dimensão, a alma se toma em maior alto nível de liberdade, e assim se faz autonomamente conduzente de si em direção ao encontro do espírito, no intuito de se projetar até a fonte, sendo que isso é só o começo da jornada de volta para casa. Certo instante, sentindo as dimensões superiores em sentido amplo, me peguei a pensar que aqueles, de cadência superior, estão sempre na espreita, e como parece certo estão nos encurralando. Talvez a experiência que somos, esteja gerando tanta energia que não decidem se nos libertam ou se transformam toda a periferia universal em um intenso gerador de energia, energia da qual se alimentam. Nós estamos rompendo o domo que foi gerado, como sempre desconfiei, um invólucro energético densificado pelas camadas densas de nossas mentes, que de nada são benéficas ao princípio da vida universal. Capítulo 03 Molde fractal. A Catedral do Universo abriga todos os tipos e formas múltiplas variáveis de vida. O Templo Universal cria, forma, transmuta, desintegra e reintegra toda consciência em consciência em forma corpus, para que quando em ponto não tempo e não espaço, o corpo não mais exista, e sim a pura consciência atuante além das variantes mentais do universo. Nesse não instante, os seres entrarão em contato direto com a fonte criadora, fazendo em si mesmos parte inerente da criação e perdendo suas individualidades em compreensão de que isto é o certo para a evolução conjunta dos fatores múltiplos da vida. Racionalizando tudo isto, penso eu que não ajo, e sim vivo em um fluxo contínuo de algo que não me cabe compreender por completo nesse momento. Pois agora é só o início, inicialmente o despertar,
para por seguinte podermos enfim correr em direção à realidade seja qual forma conceitual ela tenha. Na catedral dos sonhos das múltiplas realidades, os sentidos moldam as faces, transmutam as mentes, revolvem conscientes e escondem os intuitos da pura percepção. As variáveis formas formuladas por uma química mental tangente, na qual se manipula a verdade em fatores de regência, especial, de direitos superiores, disformes da realidade humana. Simples fatores das consoantes ressonantes de inevitáveis possíveis esquizofrenias conjuntas, que fazem em forma a verdade. Existe uma necessidade psíquica nos seres humanos a qual os levam à loucura, que é a existência na criação universal. Fato é que tudo leva a compreender exatamente esta questão. Fato é que realmente estamos perdidos sem direção, sem estado de ato ao sentido de descobrir em uma criação que sempre muda a todo instante, e nunca é a mesma para todos nós que somos o mesmo infinito expandindo na inexistência de nossa unicidade. Somos infinitos multiplamente posicionados em nós mesmos, limitando uns aos outros e negando por consequência da loucura dos tempos eônicos, a realidade em que somos muito mais que tudo que podemos crer. Estamos nos libertando e sendo libertados em múltiplas realidades mentais da existência, e chegou o tempo esperado por toda a completa consciência em uno. Agora é a hora de sairmos do estado de escuridão mantido em nossos seres, das máculas carregadas por milênios, causadas por variantes quaisquer que já não mais fazem diferença real, e nem mais possuem o teor entorpecedor ao que em outros tempos nos causara o atraso no qual permanecemos. Capítulo 04 O sonho e o sonhador. Reflexando em refração multiplamente sobre estabelecida no direcionado do hiperfluxo neural da existência, me materializei em algo que pelo que entoava, chamava-se lugar, e esse lugar como estava e sempre estará catalogado em meu banco de informações acástico no qual o todo está conectado, identificou-o como praia. Esta praia me parecia muito familiar, sentia como se tudo ao meu redor estivesse dentro de mim, realmente estava dentro de mim, pois sabia bem eu que já havia identificado o complexo existencial dentre o tudo existindo em meu ser. A plenitude de consciência se fazia presente e estabelecia um forte fluxo de intuito conectivo. Após uma longa pausa, muita reflexão e devaneio, me peguei a caminhar, sentia os grãos de algo que me era identificado como areia, que cobria a superfície externa em beira àquela substância que já me era conhecida, substância exemplo dos eflúvios fluviais de vida plena e límpida em todo o universo. Assim, deixando as identificações e definições de lado, continuei meu caminhar por diante naquela linda praia, me levei como a brisa que escorria por assim sendo, no decorrer do caminho pós-seguido por mim. Segui-me o pensamento até diante a uma velha choupana feita de troncos de coqueiros nas paredes e folhagens do mesmo entrelaçadas em forma de um lindo telhado. Sentia-me muito levado pelo fluxo de mim, tudo transcorria de forma tranquila e natural. Resolvi entrar na choupana, pois me parecia muito seguro continuar e também pressentia que não haveria ninguém ali, pois tudo à minha volta se tornara em conjunto a mim. Dentro daquela habitação simples, bem projetada e modesta, que pelo que me parecia abandonada há tempos, me senti alta e extremamente à vontade. Aquele momento apresentava-se tão tranquilo e sereno, que decidi eu permanecer ali por longo espaço de tempo. Peguei no sono após deitar-me no chão enquanto permanecia na choupana. Quando entrei em transe total de sono, desprende-me daquele momento anterior ao qual estava inserido, subi como em uma espiral concêntrica me elevando à dimensão a qual eu primariamente estava em permanecimento, antes de surgir na praia. Anteriormente a minha presença se estabelecer no instante ao qual este depoimento se iniciou. Havia eu descido em um momento de devaneio, indo-me fundindo num caminhar leve, sereno e tangentemente suave na possibilidade de volver as dimensões sem que isso me afetasse.
Capítulo 05 Completude do Si. Algo muito interessante para mim, é que sei bem da formulação dessa terceira dimensão desenvolvida na dualidade, na qual estamos encerrados em parte. Sei bem assim que por seguinte, a quarta dimensão, onde creio ser a dimensão mais medíocre, é o início do multiestado do posicionamento do ser, que funciona em conformidade à tangência do mundo dos sonhos, onde a materialização, desmaterialização e a movimentação rápida no espaço-tempo são exemplos substanciais. Em sequência, na quinta dimensão, as linhas de informação se aceleram, criando o início da conexão com o estado divinal do ser, que nada mais é que a eterna ligação com a fonte. Feita a ligação e transposição desses três estados, assim se faz iniciada a passagem para a completude do ser, verdadeiramente dotado do direito e responsabilidade de sua liberdade decretada entre os deuses criadores dos sistemas e forças, mas em caminho da maior prova, há de encarar a verdade sozinho, e entender o que é, e onde está, Deus fonte telúrica, nessa história toda. Esse é o sentido de tudo, comprovar se existe ou não, qual sua real natureza, e o que realmente a palavra, Deus, é. Só assim podemos receber em completo o fato de que somos reais deuses se experienciando em todos os momentos, instantes e formas na completa existência que existe para que nosso ser se torne realidade possível para o próximo estágio da existência. O próximo passo na existência total é o segredo que somente o Criador possui consciência. Algo relativo a todos os seres, que necessita da ascensão de todos que estão em desalinho ao fluxo, para que assim se torne totalidade possível, com o despertar do Arayashiki e Kushiki de todos os seres em todas as múltiplas infinitas de realidade. Imaginável é a possível ideia de que seres ínfimos em suas bases naturais transformem-se de sementes brotadas além das múltiplas árvores da vida, em um futuro existente no conceito de enfim possuírem a completude em seres si mesmos, como força principal atuante para a expansão ao novo passo da vivência divina, do todo incompleto na existência. Imagine estar intimamente conectado a tudo que existe no sentido bom de ser em uma existência plena. Estamos assim conectados, só ainda não percebemos com clareza que isto ocorre a todo instante, momento e estados onde permeamos em vivências atemporais multifacetadas. Capítulo 06 Desatando a rede. A rede mental é um sistema de emaranhado neural planetário, onde todas as mentes permanecem sempre coletadas e conectadas. A rede é constituída de todos os níveis de pensamentos, lembranças passados, presentes e futuros dos seres conscientes e inconscientes que em total interagem entre si nos planos dimensionais nas variáveis densificações mentais na superfície planetária. Os pensamentos se afeiçoam e aperfeiçoam-se em variados níveis de conexão harmônica em gamas altamente quânticas de energia sináptica nas fases base da harmonia neural. A rede é atemporal, ela se aloja no inconsciente dos seres humanos, criando assim um coletivo de ação chamado inconsciente coletivo. Mas a rede vai muito mais além que tudo isso. Ela é um dos sistemas da consciência planetária, que tem por finalidade ser canal para influências do cósmico superior, agindo em direto à raça humana, agindo para promover o salto dimensional planetário, que ocorre de tempos em tempos no fluxo de ascensão. Nós podemos moldar nossas realidades interiores atualmente, e tudo começa no pensamento de cada um. Mude-os, precisamos que todos nós mudemos juntos, para que assim toda a realidade mude também, e o novo tempo virá. Não reclame do mundo por ser como é, e das pessoas por serem o que são. Reclame de si mesmo por ainda não ter feito a diferença em si mesmo no objetivo de ascensão. Perceba agora. Se assim desejar, você verá o emaranhado que permeia sua vida, e entenda o quanto tudo isso está interligado intimamente ao seu profundo ser.
Você só verá se assim quiser, se assim desejar, se a ânsia por verdade lhe levar ao descobrimento do espírito que ainda não vive por completo em ti. A busca ao completar-se na fusão com o espírito, é o caminho ao qual todo ser humano necessita percorrer, o caminho ao qual é a garantia da imortalidade do mesmo, o ato exato em que o animas forma evolves, e emerge do ventre da Mãe Suprema das Dores, para enfim existir em plena liberdade fusionada. Assim consciente e conectado em inteira existência, para ampliar os alcances da vivência divina, e então estabelecer-se nos afirmamentos como deuses possíveis, em garantia que há de ser. Capítulo 07 Fonte telúrica. A fonte que há em mim é a mesma que há em todas as formas vivas, nos múltiplos estados ao qual tudo se encontra. A fonte é a garantia e vida, a causa primária ao corpo em todos os níveis, dos mais densos aos mais sutis da materialização da existência mental do predecesso nela mesma. Definiremos aqui os conceitos de Deus e fonte como arquétipos em diferenciação inerentes de si. A fonte é por si do ponto de início em refração aos seres, sistema-mecanismo, pelo qual toda a energia é distribuída, para centros dentro de centros criando novos centros de vida. As formas materiais são simples densificações dos centros telúricos que somos nós. Formas as quais chamamos DNA, possibilitam a vivência e experiência com o encontro a outros centros seres, possibilitam também o entendimento, raciocínio, julgamento e variados níveis em cadência de percepções-concepções dos múltiplos fatores existenciais. Formando então, toda uma linha de conceito de existência seguida de valores, valores aos quais tomam padrões em nossas vidas, fazendo-nos perceber sempre um ponto a mais na compreensão. Deus é o ponto-fonte primária, a razão por qual todos os seres permanecem sempre em conexão ao fluxo da vida, fluxo que conecta os centros levando-os de volta à fonte, a fonte que é o centro de Deus, ou talvez Deus seja o centro da fonte. Mas é correto dizer que são um em completude ao outro. A fonte e sua infinita conexão permeia dentre tudo sendo múltiplo manancial. A fluídica infinita, plena teta, onde leite materno eterno jorra alimentando os que têm fome da energia de vida, sendo também cachoeira para peixes que saem do mar, para então se perpetuarem na fonte, onde nasceram, para a partir de seus centros criarem vida sendo deuses com a autoridade criativa na obra da existência. Deus não é um ser místico pertencente a denominações limitadas à ignorância humana, Deus é tudo que existe sem distinção, é o bem e o mal, é o ser e não ser, é o ter e não ter, é o tudo. Não é uma simples variante de personificações de entidades superiores, que são segredos e verdades, sobre uma posse dos donos da mesma. Até mesmo uma pedra entende que ela mesma é Deus, só você que ainda não, a criatura potencial escolhida pelo todo Deus, para gerir o salto universal. Abra seus olhos para a verdade que está à sua volta, e você então verá. Capítulo 08 Dimensão da forma. As noções que se tem materialmente do tamanho que tudo possui à nossa volta, são sempre uma questão da concepção do formato de arquivo material que o mesmo possa ter, onde e como é utilizado, e como inicialmente o percebemos. Isso aplica-se de início a formas conceitos específicas nas bases que envolvam as artes e expressões do criativo humano. Exemplificando esse sentido, nós temos fatores muito comuns que seriam as informações, como elas foram, e hoje como são armazenadas. A música em exemplo, antigamente e há tempos não tão distantes, as informações ou áudios musicais eram gravados em discos de vinil que por sinal eram demasiadamente grandes em tamanho físico, ocupando espaço considerável. Por seguinte vieram formas como cassete, microchips e CDS,
ambos diminuindo a dimensão no espaço que o arquivo musical ocupava no mesmo, e desenvolvendo para formas digital e variáveis em formatos, com o qual era inserido com a chegada destas técnicas de inserção dos arquivos. Nos tempos atuais, os mesmos arquivos musicais ocupam não só imensamente menor espaço, como os novos formatos de arquivos em modo digital como se encontram, os tornam muito mais fáceis de serem reproduzidos, copiados e manuseados. Tudo isso ocorre em formas conceituais que envolvam criações artísticas provindas dos dons pertencentes ao contato com o espírito. Exemplo: todas as habilidades que são geradas pelo pensamento em conjunto das emoções, podem ser digitalizadas e armazenadas em formatos variados de arquivos no plano material. Logo, o pensamento, que é a habilidade do espírito de se manifestar pela mente, move o avatar sistemático da matéria, que é o corpo, gerador das emoções. As manifestações do espírito encaminhadas para a mente e desenvolvidas pelo pensamento, acompanhadas do instrumento material, formam conceitos que desenvolvem a forma em que trabalhamos com a matéria. Em tudo que é de utilização dos seres humanos, as formas em que tudo se apresenta, mudam com o desenvolvimento da técnica do pensamento. Assim, o pensamento muda a linha vibracional da matéria em volta, e a desenvolve, extraindo da matéria o que importa, os conceitos, sentidos e desenvolvimentos provenientes das influenciações espirituais, que por meio da mente, do pensamento e emoções, são expressos e reformulados. Somando estes fatores primários com o corpo e matéria inerte, desenvolvem assim toda a linha vibracional do plano dimensional em que se projetem, formam novos níveis de utilização da matéria e a intelectualiza. A consciência, que é o espírito, desenvolve formas e sistemas para se conectar com a matéria e extrair a alma, que é o sentido material. O espírito, após desenvolver a matéria e extrair a alma, se funde a ela, evoluindo junto e individualizando-se, levando a alma a conectar-se ao todo, evoluindo assim a forma em que se apresenta e atua nas variadas possibilidades de ação onde a nova forma conceitual possa se estabelecer. Com a evolução na união dos dois pontos que formam a existência da humanidade como deve ser no final, para o recomeço ao todo unido e multi-individualizado, o ser humano assim nasce no conceito de não mais ser limitado, e acessa todos os momentos e tempos em todos os múltiplos estados na evolução física da criação universal. Os seres então serão o que sempre foram e como sempre agiram em uma realidade única universal, libertando os que ainda estão aprisionados. Mas sabemos bem que em um estado de auto-individualização, ao mesmo que a conexão se faz total, o que vivemos é uma existência divina onde Deus somos nós, unidos em uno de existência plena, onde toda existência consiste em viver um ato de ser, onde somos parte atuante de tudo ser e agir. Mesmo que isso tudo pareça mais uma forma de sermos manipulados e usados como joguetes de força de ação, eu digo, esse é o caminho, irmão. Melhor termos paz e um montante de loucos à volta que nos querem bem e respeitam nosso querer e desejo, nos permitindo o livre-arbítrio, que sermos seres inconscientes. Sendo assim manipulados para a causa da deterioração da existência sem vontade respeitada e forçosamente inserido na prisão a qual permanecemos. Agora não se engane, o mal se faz presente para frente ao caminho necessário até o alto. Na verdade, em toda a relação entre os estados dilacerados da razão e vasta dimensão humana, há o ponto firme, o mal, que se faz presente auspiciosamente devotado a representar a ignóbil antro obscuridade, em meio às cadeias das relações humanas que estão degeneradas no fator causante da putrida existência do ser. O mal permeia as múltiplas cadeias de elevação espiritual no vértice contrário. Então escolha a verdade, e o caminho que nos é sempre de retidão, no meio e no fluxo contínuo, direcionado ao intuito direto e permanente da ascensão na verdade e no bem. Capítulo 09 Momento de mudança.
Estamos neste momento planetário, no estado da mudança em completude, nos movimentando de estados para estados. Muitos não percebem por talvez não possuírem a percepção, outros estão muito cheios de si para ver, e, nós, a parte consciente, estamos fazendo a mudança com o necessário auxílio das forças ocultas, as quais nos direcionam à liberdade. As dimensões superiores trabalharam incansavelmente para que o hoje alinhasse com o objetivo de sermos o nosso necessário. As forças que permeiam nosso planeta neste instante da existência, estão mudando intimamente tudo neste mundo, estão desatando cada corrente mental que ainda persiste em permanecer aprisionando cada qual que seja. Mas pensar que tudo isso é trabalho e responsabilidade das tais forças, é de tal ingenuidade que, tendo consciência da realidade, fazemo-nos a força ou as forças necessárias. Pois que assim sendo, realidade é que, nosso comportamento perante o operacional de nossas forças, é o que nos transborda ao imperativo de concordância de nos libertarmos. A responsabilidade de mudança é, e sempre será nossa, sempre será o ponto que define e no incurso necessário de nossa ação, assim se faz a mudança. Tome a responsabilidade que é sua para si mesmo, da forma que desejar. O trabalho em sua forma é seu, e você é o seu poder necessário para o deslocamento da realidade que está por vir, a qualquer momento dentro de você. Dentro de cada fibra de seu ser existe sempre mais, o quanto mais puder imaginar, seu ser é tudo o que ele sabe em si que é. Tanto me foi dito, e tão pouco posso falar. Procure as respostas para suas perguntas. Poderia te dizer tudo o que não irá entender, mas está na sua própria forma a compreensão exata para o que seu ser necessita, na forma de sua procura. Podendo considerar mais nesse momento, diria eu que a melhor forma para mudarmos a realidade por completo, seria encarando cada qual sua realidade como ser individual e responsável por fazer a mudança necessária em si mesmo, sem esperar a mudança no mundo. É assim que se muda. Então mude enquanto ainda há tempo, mude enquanto ainda possui as possibilidades e mecanismos para tal feito, pois a hora está chegando e mais próxima do que parece, bem perto ao que agora chegou em você. Capítulo 10 Falando mais de mim. Quando toquei meus pequeninos pés nesta terra eu sabia a verdade, tão fulgurosamente estampada em tudo, tão gritante que despertava a todo momento a necessidade de tanger tudo com minhas pequeninas mãos. Eu brincava com o fato das mensagens do cosmos serem tão sublimemente presentes, pensava tanto no fato de em minhas projeções astrais na época da primeira infância poder voar, que desde então eu nunca tive dúvida do meu superpoder. Eu lembro que em cada linha de meu início de vida, tudo era em relação a mim. Impressionantemente meu ego nunca me consumiu. Sei bem o quanto foi perturbante no decorrer do tempo, as experiências vividas em meu interior, o trauma emocional por motivos futilmente alheios, os quadros de autismo e a depressão que se apresentou antes da primeira década. Não foi tão difícil assim passar por tais experiências. Para dizer a verdade, tudo foi uma questão de saber que podia continuar acreditando em minha capacidade de mudar tudo. Eu era assim, e continuo sendo. Minha adolescência decorreu como a de qualquer jovem, mas as perturbações continuaram, mesmo que de forma sutil. O que nunca esqueci foi a forma que minha infância se apresentou, tão especial na minha forma de concepção. Esquecendo minha adolescência e início de juventude que nada tiveram de realmente substancial, me foco na transição do início dos 20 anos, onde a situação complicou. Pelo alto consumo de álcool e outras mais substâncias psicoativas, que destroçaram minha mente a despindo de forma que os contatos espirituais se tornaram altamente lúcidos. Daí para frente os contatos foram estabelecidos com seres de diversas realidades, sempre de forma a manter sempre a dúvida do que ocorria, para um específico de meu aprendizado. Me limito a expressar tais experiências,
pois este fator não faz diferença alguma para o trabalho, e digo que a surrealidade que vivi foi o que me garante o firmamento necessário para mim mesmo, sendo algo de meu individual. Hoje eu descubro a cada dia o que determino saber, e meu foco é o fator que me permite hoje vivenciar o período do salto de transição de forma mais lúcida que a maioria, mas ainda não da forma que deve ser. Mas estamos trabalhando para que isso ocorra de forma mais lúcida possível a cada dia. Capítulo 11 Extensões de nossas mentes. Tecnologias às mãos extensionando nosso ato mental, produzindo nossas ideias, fora de nós mesmos e aumentando imensamente nosso campo de ação no fator do ato coerente ao devido modo de utilização. Ferramentas sendo utilizadas por nossas mentes, técnica mental imensificada, atualizações em nossos sistemas, campo de ação expandindo, aos poucos tudo se estabilizando para o preparo do novo estágio de inserção da informação. Com o aumento da técnica mental, como já foi dito antes em questões anteriormente pré-postas, nós hoje estamos presenciando atualmente o desenvolvimento imensamente quantificado da técnica de inserção das informações e expressões físicas do espírito. Os aparatos tecnológicos da técnica lógica, em conjunto das fibras etéreas, estão sendo desenvolvidos cada vez mais sutilizados, para prover certa expansão das consciências que os utilizam de forma responsável. É tão amargamente inconsciente a utilização que a maioria das pessoas fazem destes aparatos tecnológicos, que passa-se a tornar ridícula a forma em que estão assim, gerenciando uma tecnologia que para alguns torna-se sem direito de a usufruírem, por tanto tamanho de inconsciência e obsessão destes irmãos que ainda persistem por motivos futilmente banais, em viver no lodo de suas almas. Assim manchando aquilo que poderia ser considerado bom incompleto e desfocando das conquistas alcançadas. Voltando ao foco tecnológico, nós devemos considerar novas formas de nos expressar mediante a possibilidades novas que os tais novos instrumentos estão nos possibilitando. Criar é a opção, na arte ou qualquer conceito filosófico que seja. Façamos destes instrumentos reais extensões de nossas mentes e nos determinemos a criar novas possibilidades dentre tudo na expressão criativa que possível seja, na possibilidade que é infinita. Então, com essas considerações, deixando que a correção está nas possibilidades de construção de um novo universo criativo, utilizando assim os novos aparatos tecnológicos que possuímos nestes tempos, os tornando cada vez mais benéficos em propósito de utilização. Fazendo desta forma real nova forma, se inserindo na rede, de forma responsável e segura. Capítulo 12 Quando o vento no mento. Contemplando a ventania, num momento é vendaval, quando se atemporaliza, de instante é temporal. As fusões e refusões mentais são intensamente profusadas em complexos impulsos sísmico-neurais. Impulsos descontroladamente centro-descentralizados, refusadamente imensa loucura na criação fractal. O que de real é a mente, talvez nunca saberemos ao certo. Pois que é uma força dentro da força, que consome forças gerando forças profusadas. Um dia entenderemos que o entendimento é uma das refusões da mente, que é como o vento que sempre muda, montante e desmontante remontando a todo contínuo instante. Neste instante já se perde entre os defluxos refluxos, que a todo instante se descentralizam pela forma natural da tangência que se estabelece. A força da loucura, tão criadora em suas possibilidades de utilização, concebendo a cada instante mais novas formas reformulando sempre. Geram cada vez mais próximo o alcance a loucura desejada a qual o ser tanto almejar. Realmente a mente é o caminho da loucura, que esquizofreniza mais com o passar refusivo, que sempre mais se aprofunda, e é assim, em momentos críticos que as emoções nos salvam dando o equilíbrio necessário.
As emoções são as forças que equilibram o mental, nos tirando de nossos eus pensantes, nos equilibram na conexão emotiva da união e nos apaziguando o ser. Assim como já foi dito antes também, esses são conceitos parte do contexto do se fusionando em completude, e fugindo da tragédia mental que levaria à real loucura descontrolada. Que agora haja o entendimento de que todo fluxo aprofundado é loucura, no conceito da perca do si no fluxo específico, quando o ego perde controle total e não mais escolhe o percorrer que convém ao desejo puro e sincero do ser. O ser deve entender sobre si, nos conjuntos de todos os entendimentos de sua individualidade e formação, deve se orientar cada vez mais, para que nenhum fluxo o arraste sem sua permissão. Que assim se faça o vento mental, uma forma de limpeza da mesma, e não mais de forma a forma de descontrole. Capítulo 13 Conspirando realização. Nas facetas desta vida, vivenciei as cuneiformes do entendimento no qual eu não entendi mais do que havia de entender. A canvada imaginação, irrefutavelmente estática na concepção que se apresentava, jazia imensuravelmente estabelecida no poço profundo do meu ser. As vestes refusórias dos perpasses fórmicos conjuncionando minha construção eterna, reprojetando sempre a uma forma nova, mas bem estabelecida na concepção de entendimento que sempre se modifica e evolui. A mente chega no limite, onde a razão perde aos poucos sentido e força, e as tentativas impotentes de se estabelecer uma ligação puramente mental se tornam falhas. Devemos nos estabelecer em todos os sentidos de tudo que podemos, nos âmbitos emocionais, mentais e espirituais. Assim se estabelecerá uma conexão total com tudo que por possibilidade venha a vir acrescentar ao crescimento do ser. Estabeleça em si a sua própria conexão, e no possível nos conectaremos simultaneamente na união, nos encaminhando ao tudo de nós, nos posicionando em ponto de sermos nossos deuses pessoais. As tentativas são realizações no ato de se fazer ação, que aos poucos se concretiza no tempo devido ao almejado. Almeje sua construção devida, e construa a evolução que deseja no possível de seus próprios sonhos. Você pode tudo o que quiser, dentro da correta e altamente progressiva ação. Nunca faltará o auxílio de diversas formas informais no intuito de nos ensinarem a andarmos sozinhos, com nossos próprios pés. Isso mesmo, os passos sempre serão nossos, nós devemos andar sempre pela estrada do crescimento, como seres de formas autônomas e construirmos a todo instante o pós-firmamento tangente, ao sempre se transformar. Limpe-se agora de todo o seu passado, ele não mais importa. O passado não define seu hoje define seu hoje. E assim é, porque somente o hoje existe no conceito real. No momento que se estabelecer a profusão pragmática, os seres se adentraram no templo de si mesmo, e se estabelecerão então as candeias do Supremo AEOM, em oitavas tônicas, somadas das consoantes refusórias multiplicando as fibras sintônicas harmonizando tudo no plano. O plano ao qual, é infinitamente mórfico na ampla modiformação eterna. Capítulo 14 Caminho do meu. Quanto à dor do decorrer, se transforma em novo sentido do tangente, ampliando as percepções da sensibilidade. As rompidas dilacerações, as limitações, o quanto se suporta a cadência da dor. A dor do sentido físico se esvai com o passar nas experiências bem resolvidas. A dor do interior, no mais profundo, proporciona impulsos fortificantes. Se aproveitando da força que provém da dor, assim não mais decairá no pranto dos afogados da alma. Se valendo do costume e aprendizado na dor. A dor não tem que ser eterna. A dor deve ser obstáculo vencido quantas vezes for necessário. Não expresso sobre insensibilidade, expresso sobre a possibilidade de perceber a dor como força que derruba ou mantém de pé. Escolher a forma como a dor age sobre o si, é de escolha individual,
mas a melhor escolha é o fator de se manter, para uma nova batalha, novo dia, novas feridas que cicatrizarão e serão comprovações do aumento da força e resistência. A peleia é ainda necessidade neste momento de transformação, ainda devemos lutar de forma em resistência e perseverança. Não devemos nunca baixar a guarda, principalmente para com nós mesmos, nós que somos nosso maior obstáculo. Devemos vencer a nós mesmos e nos transformar em presença de real maturidade, na resistência a todas as vicissitudes no decorrer das experiências do múltiplo montante da vida. Não existem mudanças sem dores no plano físico, isso é fato que ninguém muda. De uma forma ou de outra existem duras provas de resistência, e se faz necessário o sentido da dor interior para que a transformação se consolide por completo. Mas não se deve esquecer que a dor é nada mais que um sentido que não nos fere o ser, e sim transforma a concepção e dá força para continuar. Tão bela é a dor, tão pulsante de vida, imensuravelmente o sentido mais forte e representativo do plano físico. O sentido que me manteve vivo e acordado pelo decorrer da vida. Ela é um dos caminhos, e caminho válido é no propósito de se findar certo instante, para a paz e a harmonia se estabelecerem quando a união for concretizada no infinito dentro de si. A dor só existe na dificuldade que o próprio ser impõe sobre si, ela será sempre o que cada um decidir condicionar que é. Então aprenda a recondicionar a percepção e entendimento sobre os conceitos da dor. Capítulo 15, a qual conceito se propõe? Pensando agora de forma mais compreensível para concepções encerradas na dualidade, apresento o conceito de que, em realidade, nada disso dito até agora deve ser importante para você. Tudo que até aqui foi dito não representa nada mais que um montante de concepções da realidade que se estabelece no conceito dimensional da convivência. A questão é entender-se que assim não mais deverá ser aceito, por propósito de mudança e crescimento. Entenda assim ou de qualquer outra forma que quiser, perceba da forma que lhe convier, isso não importa. Devemos estar preocupados é com o estado de transformação que se estabelece em mudança contínua. Você deve se preocupar também com o que desejar e quiser, deve formar real o que for necessário para você mesmo. Se você quer a plena liberdade, deverá entender tais conceitos e perceber que entender, aceitar e agir, de qualquer forma que seja, são pontos tão distintos, que a confusão é apenas a forma de se fundir na ideia e aceitar tudo de forma coerente, no entendimento de que tudo é parte contínua do todo. É múltipla a concepção e o entendimento sobre todo e qualquer fator do existir. A existência não possui barreiras ou limitações que não possam ser atravessadas. Atravesse a porta que está à sua frente, entre na toca do coelho e aceite a pílula da realidade que envolve-se na verdade. Acha que está preparado para a verdade? Então busque sua própria verdade. Proponha-se hoje a criar e conceber sua própria verdade, no decorrer da criação mais concreta ao conceito devolve-la a tangência individual de seu propósito de existência. Transforme-se naquilo que desejar, na verdade que propor a si mesmo. Seja o Deus de sua própria criação, construindo no eterno ato de agir no instante que possui em mãos, para poder ter a autoridade de ser o que desejar. As escolhas são amplamente suas, o caminho é todo seu, seja então o seu melhor. Faça assim seu caminho, pois, como já disse, o tempo é curto. Viva e deixe viver, viva com responsabilidade em seu eterno ser a transformação que já se inicia. Você também foi escolhido para este momento. Só falta você aceitar o convite e também fazer a diferença, agora que a possibilidade se faz presente. Capítulo 16, Sentido do novo tom. Novo tom, equalização do sentido vibral. Reverberação do som, ampliando a cadência total.
As gamas sísmicas do centro montante, cada vez mais se intercadencionam, revolucionando o intenso intento de vida. A vida se transforma exatamente agora, neste momento em que você aqui lê. As mudanças se fazem ativas e realmente estão se intensificando, cada vez em um fluxo mais intensamente relativo à conexão que cada um permite. Se permita, e vamos juntos mudar toda a realidade em um sentido vibral único, necessário para um novo mundo real, no sentido de o divino sermos nós, aqui, agora. Você está recebendo uma cadência energética forte nestas palavras, palavras que, mesmo em confusão pela forma que minha parte inferior tem de se relacionar com a realidade, expressam entre meios segredos escondidos há milênios, que muitos também, nos tempos atuais, estão expondo, cada um em sua forma particular. E entenda que você também pode criar seu próprio fluxo individual, procurando em sua forma. O intuito aqui é deixar isso a entender. A alquimia que talvez você procure nestes escritos está dentro de você. Você, que é um mago, espírito em carne, alma penando em vida, ou simples materialista. A palavra expressa, em seu sentido, é o que? Os termos palavras são energia. Entenda-os como o que são, subproduto da realização mental, que por sua vez são subproduto da consciência. Consciência é subproduto do espírito, que em sequência é subproduto da fonte. A fonte é subproduto de Deus. O tom de Deus é a união. O propósito da união é todos nós sermos Deus com D bem grande. Eu sou Deus, e o Deus que eu sou me permite, com a autoridade que tenho, escancarar este fator. Se eu temo a Deus, eu temo a mim. Se eu acho que Deus me plantará no inferno, eu me plantarei no inferno, e será por minha culpa e atitudes que me estabelecerei onde ou no que for. Sou eu que me direciono, construo, me permito e decido meu fim. Assim é, e assim sempre será. Amém. Observação: Amém é um mantra, e mantra é uma expressão de energia vocalizada. Considerações finais. Este livro realizado é simplesmente um exemplo do estado de construção de mudança neste momento dimensional, e demonstra a forma como a mudança está ocorrendo no interior do ser individual. Erros possíveis sempre haverão, assim como nada é e nunca foi exato neste mundo. Sábio é entender que a nova forma é realmente um passo à frente, no sentido mais aberto à verdade mais exposta. No equivalente de que a verdade nunca pode ser posta por completo, pois isto descorporificaria qualquer ser despreparado, descorporificaria de todo sentido, por não aguentar a verdade recebida sem preparo. Prepare-se. Espero que, mesmo em seu processo inconsciente, eu possa ter te ajudado. Se não, provavelmente você ainda não está preparado. Você tem um longo caminho pela frente, e este caminho também é seu. Vamos mudar a dimensão.